Olá, prosseguindo com o estudo sobre o Reino de Deus, neste vídeo vamos examinar o que está em João, capítulo 3, versículo 5. Este versículo 5 está num contexto que vai desde o versículo 1 até o 8. No versículo 5 é que aparece o termo ou a frase Reino de Deus. Versículo 1, seguintes. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Eu queria fazer uma observação, antes de alguma outra análise, a respeito de uma espécie de hiato entre o versículo 2 e o versículo 3. Olha que interessante. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. E Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ora, aqui no versículo 2, onde Nicodemos fala, ele não se refere ao reino de Deus. Mas, no entanto, Jesus responde falando como fazer para ver o reino de Deus. O que acontece? Por que foi assim? Nós vamos encontrar no livro Boa Nova, a psicografia de Chico Xavier, pelo espírito Humberto de Campos, no capítulo 14 desse livro, Boa Nova, há um texto denominado Lição a Nicodemos. Ali surge esta conversa entre Nicodemos e Jesus. E, no entanto, ele diz assim, o Nicodemos, aqui sim ele apresenta a questão. Esta lacuna nós não encontramos ali, entre o versículo 2 e 3, segundo o texto que está publicado. Olha só como se deu a pergunta, ou a dúvida, ou o interesse de Nicodemos a Jesus, que o leva então a responder sobre o reino de Deus. Olha só. Tenho empregado a minha existência em interpretar a lei, mas desejaras receber a vossa palavra sobre os recursos de que deverei lançar mão para conhecer o reino de Deus. Ali no texto que foi traduzido, que foi publicado, não aparece esta parte aqui. Eu desejava receber a vossa palavra sobre os recursos de que deverei lançar mão para conhecer o reino de Deus. Então, veja, ele queria saber como fazer para receber o reino de Deus, para conhecer o reino de Deus.
Então, Humberto de Campos nos traz esta informação que está faltando aqui nas traduções, não é? do Novo Testamento, em João capítulo 3. Aí, então, ele deseja saber a palavra de Jesus, para como ele deve fazer para conhecer o reino de Deus. Aí Jesus responde: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Do que se trata esse nascer de novo? Há muitas vertentes de entendimento em que se trata de nascer de novo na mesma existência. Não é? Tipo, a pessoa se arrepende de uma vida de iniquidades, de pecados, e muda a sua disposição e passa a se esforçar no cumprimento das leis de Deus. É como se arrepende e então transforma as diretrizes da sua vida. A isto é denominado nascer de novo. Mas não é este o caso aqui. Não se trata de nascer de novo na mesma encarnação, segundo essa interpretação. Veja o que Nicodemos fala. Quando Jesus fala da necessidade de nascer de novo, ele fala assim: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Ele não está falando no nascer de novo de uma disposição íntima na mesma encarnação. Ele entendeu o que Jesus estava falando. Nascer de novo. Nascer ali, criança, bebê de novo, começar de novo. Por isso que ele pergunta: pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Então, ele está tratando da reencarnação. Então, eles não entenderam isso aqui. Aí ele fala: na verdade te digo, isto no versículo 5, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A água aqui era o entendimento, era uma palavra genérica referindo-se à matéria. Aquele que não nascer da matéria e do Espírito, ele já está dizendo que nós nos apresentamos na vida encarnada como corpo físico e corpo espiritual. Nascer da água e da matéria, e do Espírito, da matéria e do Espírito. Então se trata de reencarnar, porque o Espírito existia antes. Ele diz lá no versículo 8: o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ora, como pode nascer do Espírito? O Espírito já existia antes, assim, então ele pode nascer do Espírito. Não é? Então aí está. Allan Kardec, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, ele trata deste assunto. Diz assim: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Neste capítulo 4, que tem este título, dos itens 5 até o item 9, estas nuances são debatidas, são apresentadas, discutidas por Allan Kardec. Então, quem tiver interesse, capítulo 4 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, não é? Dos itens 5 a 9, se refere a este momento aqui, que nós estamos vendo de João, capítulo 3, versículo de 1 a 8. Na verdade, é mais do que 8, vai mais para frente aqui. Mas, para a nossa análise, eu decidi apresentar até o versículo 8, para mostrar que Jesus estava dizendo que para conhecer o reino de Deus, que era interesse do Nicodemos, que faltou aqui entre o versículo 2 e 3. Não é? O interesse de Nicodemos, conhecer o reino de Deus,
que ele deve fazer. Aí Jesus diz, numa só encarnação, como se é dizer assim, uma encarnação é muito curta. E uma criança que morre em tenra idade, ela nunca vai poder conhecer o reino de Deus, e por diante podemos debater essa questão em outra oportunidade. Mas é bem assim, uma encarnação para desenvolvermos em inteligência e em moralidade não é suficiente para conquistarmos, não é, esta capacidade de viver sob o reino de Deus. O que é isso? Hoje, no grau de evolução que estamos, somos muito influenciados pela matéria. Então, conhecendo o Evangelho, conhecendo as leis de Deus, como nós já conhecemos, todos na Terra já sabemos disso aí, não é? Então, nós precisamos cumprir as leis de Deus integralmente. Quando isto acontecer, nós estaremos sob o reino de Deus. Mas até lá, precisamos superar as demandas da matéria. Uma só encarnação não dá. Precisamos reencarnar muitas vezes, desenvolvendo a inteligência, desenvolvendo a moralidade. Essa é a questão que Jesus traz aqui. Então, ele fala claramente sobre reencarnação como sendo necessário, porque a cada encarnação é muito precária, muito curta, para que nós venhamos a nos desenvolver o suficiente para vivenciar integralmente as leis de Deus que estão na nossa consciência, na consciência de toda a humanidade. E nós não vivenciamos integralmente, porque nós somos arrastados pelos apelos do ego, da animalidade, das coisas deste mundo. É preciso superar todos os arrastamentos dos apelos deste mundo. Paulo diz assim, o último inimigo a ser vencido é a morte. Então, o medo da morte é o apelo à matéria. É preciso vencer numa única encarnação. Isto não é, nós não conseguimos. É um processo evolutivo. E a cada encarnação aprendemos um pouco mais. Muito bem. Aí está. No próximo vídeo, nós vamos ver em João, capítulo 18, versículo 36, algo mais a respeito do reino de Deus. Então, até lá, que Jesus nos ampare e fortaleça.